Muito bem. Seguindo adiante, vamos investigar um pouco a respeito de Lúcifer, que se tornou Satanás, né? Afinal de contas, foi ele o responsável, a criatura responsável pelo surgimento do mal no universo, pelo aparecimento do pecado. E como as coisas todas se transformaram e tenha mudado tanto, tão radicalmente, do seu ponto original, isso é, do seu estado original, enquanto criatura de Deus, até que chegou ao estado em que chegou, não é? Bem, vamos começar então buscando conhecer o significado dos nomes que ele enverga, né, ao longo das Escrituras. Satanás, enquanto ainda não havia pecado e sofrido um processo radical de transformação que verdadeiramente afetaria e mutaria o seu estado essencial de ser, tinha o seu nome revelado como Lúcifer, né? Só depois da rebelião, né, da revolução que ele promoveu, que ele passou a ser chamado Satanás. Lúcifer significa a estrela da manhã. E Satanás significa o adversário. Ele também traz muitos outros títulos, né? Como o diabo ou diabo, né? E diabo significa acusador. Há outros títulos também que lhe é atribuído ao longo das linhas da revelação, tipo serpente, né? A antiga serpente, lá em Apocalipse, o dragão, né? Também em Apocalipse. Mas para o propósito aqui agora, a gente vai lidar um pouco com o nome original, antes da queda, Lúcifer, né? E o nome que ele adquiriu depois da rebelião, né, que se deu no céu. Na verdade, o primeiro motim do universo, a primeira revolução. Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, cujas datas são 354, né, é o ano do seu nascimento, a 430, é o ano da morte de Agostinho, né, aos 75 anos. Ele dizia que Lúcifer foi a primeira criatura inteligente e livre que Deus criou. E até hoje eu não encontro motivos para discordar dele. Ele fundamentava essa opinião baseado no próprio nome, né? Estrela da Manhã. E eu penso como ele, eu estou bem alinhado a essa opinião dele, né? Porque Estrela da Manhã realmente aponta para um início, né? Então, o início de algo. Isso a gente vai ter que falar um pouco a respeito de um outro momento, né, que a palavra, que esse conjunto de palavras, Estrela da Manhã, ele é mencionado nas Escrituras, e nós vamos poder verificar que também ele tem, esse conjunto de vocábulos se refere a um início, diferente daquele, é um novo início, mas diz respeito ao início, tá? Mais tarde, depois vamos voltar a esse conjunto de vocábulos, a Estrela da Manhã, né? Mas, por hora, a gente vai ficar com essa percepção, essa noção, né, que faz parte das linhas da revelação, de que o nome Lúcifer significa Estrela da Manhã, e provavelmente por causa do próprio nome, né, como falava Agostinho, e eu concordo com ele até aqui,
ele foi a primeira criatura inteligente e livre que Deus criou. Obviamente, de ordem angelical, né? Satanás não foi só um anjo, mas ele foi um querubim. Alguns acreditam que o primeiro da ordem angelical também. Um querubim, na ordem dos seres angelicais, ele tem uma preeminência. Hierarquicamente, ele está no topo da posição angelical. Eu acredito que ele perca somente para o arcanjo, tá? Porque arcanjo significa aquele que é o líder, aquele que está sobre, né? Arque, esse termo grego significa aquele que está posicionado acima. Então acredito que querubim só perca essa hierarquia angelical, só perca mesmo para arcanjo. Existe também uma indefinição quando querubins são comparados a serafins. Pelo menos para mim, eu ainda não consegui discernir se há alguma, por exemplo, posição hierárquica inferior dos querubins para os serafins. Para ser honesto, eu não sei te responder. Então, é algo que... E eu nem sei se eu saberei responder um dia. As escrituras, ela não deixa, no meu modo de entender, talvez o meu modo de entender também não seja o adequado, né? Deve ter alguns que, quando refletiram acerca desses seres angelicais, refletiram melhor do que eu, mas para mim eu não consigo perceber diferença hierárquica entre serafins e querubins. Entre arcanjos, sim, mas entre serafins e querubins, ou querubins e serafins, eu não consigo discernir. Dá para perceber que eles exercem funções diferentes diante de Deus. Mas essas funções, elas não trazem, no meu modo também de entender, qualquer indício de posição hierárquica entre um e outro. Então, entre as hostes angelicais, você tem algumas classes hierárquicas bem definidas nas escrituras e reveladas, né? Que é o arcanjo. Nunca vê-se isso esse título no plural, né? E o nome dele é Miguel, Arcanjo Miguel. Você vai encontrar lá em Daniel. Aí você tem querubins e serafins, ou serafins e querubins, tá? Essas são as três ordens hierárquicas entre os anjos. E aí se tem os próprios anjos, tá bom? Só para uma questão de definição dessa ordem angelical, né? E suas classes hierárquicas à luz da revelação. Se a gente considerar o ponto de vista judaico sobre o assunto, vai surgir outros títulos, tá? Mas não é o caso aqui. Isso aí pode um dia ficar para uma conversa por mera curiosidade, tá bom? Muito bem. O que temos na Bíblia é a revelação de que Satanás, a antiga serpente, o dragão, ele foi uma criatura, né, criada por Deus, mas não com estas características. Quando ele foi criado por Deus, o seu nome era Lúcifer, que significa a estrela da manhã. E por algum estranho motivo, ele sofreu um processo de transformação, de metamorfose, de mutação. Um processo de transformação não para aperfeiçoamento do seu ser, para um desenvolvimento positivo da sua condição original, mas para uma degradação da essência do seu ser
de sua condição original. Resta-nos investigar agora o que foi que aconteceu. Que estranha anomalia se deu ali, naquele remoto período de tempo e naquele lugar tão sublime.